pensando de um ponto de vista de longevidade, existe um padrão de dieta que em média seria mais adequado em termos de quantidade de carboidrato, proteína e gordura? Eu costumo dizer, cara, que ninguém se mete com a dieta mediterrânea, porque os caras não conseguem encontrar nenhum problema. Então, a dieta O que é uma dieta mediterrânea? Tanto a dieta mediterrânea quanto a DASH, que são dietas voltadas para controle de doenças cardiovasculares. Eventos cardiovasculares são os que mais matam no mundo, né? Tanto por efeitos diretos quanto indiretos. Por exemplo, da obesidade, tabagismo e tal. Então, a dieta mediterrânea, que é inclusive a dieta que eu passo lá para a galera do RD, ela tem como base, primeiro, atividade física, o consumo de água, porque dieta é estilo de vida, dietar é estilo de vida, não é só alimentação, não é só comida. Então, a atividade física, consumo de água, frutas e verduras, aí vem o consumo de cereais, né? Um consumo menor de proteínas e um pouco de doce e um pouco de álcool, isso num contexto tipo de 5%, para aproveitar socialmente falando. Perfeito. É uma dieta extremamente rica em compostos bioativos, extremamente ricas em fitoesteróis, né? Você vai pegar, por exemplo, azeite de oliva, você vai ter abacate, que são alimentos muito, muito saudáveis, cara. O próprio chocolate, que a gente pode abrasileirar essa dieta, que é a ideia de você poder pegar o cacau, que não é tão comum naquela região, tá? E trazer esses alimentos para a nossa realidade. Então, você abrasileira essa dieta mediterrânea e você vai ter, para a longevidade, a melhor padrão. Claro que muitas vezes, pensando em estética e performance, a gente vai ter que revisar algumas coisas. Porque a recomendação de proteína está um pouco abaixo. O tipo de carboidrato que a gente vai utilizar, por exemplo, para você, é um carboidrato refinado. Você está tomando glicose. E um arroz, né? Também. Isso, exatamente. Você está tomando glicose, por exemplo. É glicose. A dextrose. Dextrose e glicose é a mesma coisa. Não tem barreira de absorção nenhuma. Entrou, absorveu. Junto com o sal ali e a água é uma maravilha. Rapidinho tá na corrente sanguínea já. Então, para contexto esportivo, a gente tenta manter lá 70%, 80% dos alimentos dessa dieta mediterrânea e o restante a gente vai adequando. Quantidade de proteínas, o tipo dos alimentos e tudo mais. Mas é esse o básico, cara. Se a galera quer aprender mais, vai lá no RD que tá certinho descrito como é que funciona a dieta mediterrânea e como abrasileirar ela. O que seria um dia de uma pessoa numa dieta mediterrânea, mais ou menos? Café, almoço, lanche da tarde e janta. Cara, vamos lá. Trazendo para nossa realidade aqui, Brasil da vida, né? Não vamos deixar para lá, que senão fica muito difícil. Mas, por exemplo, você começar um dia com um iogurte, uma oleaginosa e um cereal. Então, poderia ser lá, por exemplo, uma aveia, uma castanha, um iogurte. Então, você já percebe que tem um pouquinho menos de proteína. Dá para adicionar uma proteína como a gente faz? Coloca whey protein. Você está enriquecendo a tua dieta. O almoço, muitos vegetais, muito vegetal, uma quantidade moderada de carboidrato, não muito alta, e os carboidratos de boa qualidade. A gente está falando aí, poderia até ser os ricos em amido, mas coloca uma batata doce, coloca uma mandioca, né? Não é o padrão ideal deles, mas eles colocam mais pães e tudo mais. Mas para a gente deixar ainda mais saudável, seria até melhor colocar, por exemplo, uma batata doce, uma mandioca, inclusive o próprio arroz ali. Uma quantidade moderada de proteína também e mais gordura. Aí você vai colocar lá azeite de oliva, abacate, coloca até um chocolatezinho depois. Sempre pensando na variedade dos alimentos, muitas cores e pensando na questão dos polifenóis que vai ter ali, dos compostos bioativos. Como eu falei, não são nutrientes, mas são elementos que facilitam a tua saúde. Basicamente, eles ajudam o teu corpo a agir melhor. Quanto mais variedade você tem na tua alimentação, mais provável de você cumprir as necessidades diárias dos nutrientes. Então, você não vai precisar fazer uma suplementação, por exemplo, de magnésio, de zinco, porque a tua alimentação já está rica nisso. Esses minerais, eles não são tão facilmente encontrados em grande quantidade nos alimentos. Eles estão em pouquinhas quantidades. Então, você vai precisar ter uma variedade muito grande de alimentos para complementar aquilo dali, para ter uma necessidade. E muitas vezes vai ter que fazer a suplementação também. E o jantar pode seguir a mesma linha do almoço. Ou seja, de fato é uma alimentação limpa, cara. Comida limpa. Exatamente. E gostosa, né? Exatamente.